Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, saudando a todos com as palavras do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje nos reunimos neste momento de culto, celebrando o 10º domingo após Pentecostes e também, de maneira especial, lembramos o Dia dos Pais. Iniciamos esse nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, convido todos a abrirmos os nossos corações e confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento e Te confessamos todos os nossos pecados, os quais cometemos por pensamentos, palavras e ações, transgredindo a Tua lei, fazendo o que não Te agrada. Querido Deus, estamos arrependidos destes nossos pecados. Confiamos em Teu Filho Jesus, que quando veio a este mundo, carregou os nossos pecados e cravou-os na cruz do Calvário, entregando e derramando seu corpo e sangue inocentes para a remissão dos nossos pecados. Não temos mérito nenhum, mas confiamos nos méritos de Cristo através da fé que Tu nos deste, e assim podemos nos aproximar de Ti e Te pedir: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Mediante esta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido todos a fazermos a leitura do Salmo de hoje, Salmo de número 119, dos versículos 81 a 88. Nós vamos fazer a leitura de forma alternada, a divisão ao meio dos versículos, conforme a projeção. E após, nós cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 119, versículos 81 a 88. Ó Deus, estou aflito, esperando que Tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na Tua palavra. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando o que prometeste. E eu pergunto, quando vens me consolar? Sou tão inútil como um odre cheio de furos. Porém não esqueço os Teus mandamentos. Até quando vai este Teu servo ter de esperar? Quando vais castigar os que me perseguem? Os orgulhosos que não obedecem à Tua lei, Cavaram covas para me pegar. todos os Teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido por mentirosos. Eles quase conseguiram me matar. Porém eu não abandono os Teus ensinamentos. Por causa do Teu amor, Livra-me da morte, para que eu possa obedecer aos Teus mandamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser.
Convido todos a elevarmos os nossos corações a Deus em oração. Misericordioso Senhor, purifica e defende tua igreja pelo sacrifício de Cristo. Unidos com Ele pelo santo batismo, dá-nos a graça de receber com gratidão os benefícios de sua obra redentora e diariamente segui-lo. Através do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação pode sentar. Nesse momento nós vamos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 29. Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 29. E esse texto servirá de base para a reflexão do dia de hoje. Assim registrou o profeta Jeremias. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. E dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. Então eu disse: qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? E continuei: a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte como um redemoinho em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. O Senhor Deus disse: eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem, mas assim mesmo eles saíram correndo e falaram em meu nome. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que estou em toda parte no céu e na terra? Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do Deus Baal. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. Que vale a palha comparada com o trigo? A minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Até aqui a leitura do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 17 a 31. Depois no capítulo 12, os versículos 1 a 3. Hebreus, capítulo 11, versículos 17 a 31. Depois do capítulo 12, os versículos 1 a 3, onde encontramos assim registrado. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes.
Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Ninguém Nos Amou. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos no livro de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 56. Evangelho conforme Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 56.
onde encontramos assim registrado. Jesus continuou: eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo: vai chover, e de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem: vai fazer calor, e faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu? Então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Até aqui as palavras do Santo Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento iremos cantar o hino Dá-nos a Tua Palavra, e durante o cantar deste hino as crianças podem dirigirem-se ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Adriana. Aos que estão afastados.
Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo, nosso Salvador, e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco, quando queremos refletir nas palavras do Antigo Testamento, de Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 29. Deus esteja a nos orientar e abençoar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, neste final de semana, nós celebramos o Dia dos Pais. Uma data festiva, uma data muito alegre, uma data onde nós refletimos sobre esta pessoa importante nos nossos lares. Muitas vezes, esta figura está ausente de lares, e então os filhos buscam aí uma figura paterna também na sua vida, para estar a orientá-lo, estar a abençoá-lo. Mas é inegável dizermos que é importante a figura do pai nos lares das nossas crianças. E então nós ouvimos nas leituras bíblicas de hoje, e então no versículo 53 de Lucas, capítulo 12, é dito: os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães, e as sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. E então nos perguntamos, será que isto também pode acontecer no lar cristão? Será que isto também pode acontecer entre as pessoas que confiam em Jesus? Nós sempre esperamos que não. Esperamos que nós, unidos em Cristo, nós fiquemos sempre juntos, do mesmo lado, com a mesma direção, buscando o mesmo foco, buscando o mesmo objetivo. E o hino que nós cantamos tem uma importância muito grande para este nosso objetivo. Nós iniciamos o hino cantando: dá-nos a tua palavra para podermos falar. Então nós precisamos da palavra do Senhor para anunciarmos esta palavra. Também dentro dos lares, e também a figura dos pais. É importante que os pais busquem sempre a orientação do Senhor para anunciar a palavra de Deus. E aí então entramos no texto de hoje, no trecho do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 29, que talvez poderíamos nos perguntar, mas o que isso tem a ver com o anúncio da palavra de Deus, ou ainda com a figura dos pais e propriamente com o Dia dos Pais? Afinal, o texto de hoje está nos falando sobre maus profetas, sobre profetas que deturparam a palavra do Senhor, sobre profetas que não estavam ensinando o que Deus havia mandado. Eu destaquei algumas frases da leitura para este nosso momento. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. O Senhor Deus disse: eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem. Eles poderiam ter anunciado a minha mensagem, e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Esses profetas falam mentiras em meu nome. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Vão fazer com que o meu povo me esqueça. Vejam quantas colocações que o Senhor traz, mostrando
que nós não devemos ouvir a falsos profetas. E aí surge uma pergunta importante. Como eu vou saber de um falso profeta? Como eu vou conhecer qual é a mensagem verdadeira e qual é a mensagem errada? Eu tenho que conhecer a palavra do Senhor. Eu tenho que pedir diariamente: Senhor, dá-nos a Tua palavra, para que eu conheça a Tua palavra, para que eu conheça a verdade, para que eu saiba discernir o joio do trigo, ou a palha do trigo, é colocado mais ao final, aqui do texto bíblico do profeta. É necessário que nós conheçamos o verdadeiro evangelho do Senhor, que é mostrado em Cristo Salvador. E a mensagem de Cristo é única. Ele morreu para ser o nosso Salvador. Ele perdoou todos os nossos pecados. Ele conquistou a nossa salvação. Nada do que façamos ou deixarmos de fazer contribui para a nossa salvação. Cristo já nos salvou. E então, através desta palavra maravilhosa do Senhor, nós recebemos a fé, que ou foi nos dada através do batismo ou através da sua palavra anunciada, mas veio do Senhor, foi um presente de Deus. E nós ouvimos no texto de Hebreus capítulo 11, já desde a semana passada, sobre os heróis da fé, sobre aqueles que creram e confiaram no Senhor e dedicaram a sua vida a Ele, em fé com esperança, seguindo o seu caminho, abandonando muitas vezes os seus desejos e até as suas convicções humanas, mas confiou no perdão, na graça e no amor de Deus. Em outras palavras, não deram ouvidos a falsos profetas. E o texto bíblico aqui nos mostra claramente qual é o objetivo dos falsos profetas. É afastar de Deus, é denegrir a mensagem do Senhor, é pegar o sacrifício de Cristo, a morte de Jesus, e torná-la banal, desconsiderá-la e por vezes até jogá-la no lixo. Falar: Jesus não precisava ter vindo, nós podemos nos salvar, basta obedecermos e sermos bons. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos diz. E nós vimos nestas frases que eu citei do texto do profeta, como é perigoso ouvirmos a falsos profetas. Indo para o final do texto bíblico, o Senhor diz: o profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. A minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. A mensagem do Senhor é correta, e a mensagem do Senhor, podemos dizer assim, faz acontecer em nossa vida. É maravilhoso ter esta mensagem em nossos corações, e nós que ouvimos e conhecemos esta mensagem, devemos anunciá-la fielmente. E aqui entra então a celebração do Dia dos Pais. Aqui entra o que nós podemos dizer sobre a importância de pais cristãos nos lares. E eu até iria além, não só pais cristãos, mães cristãs, filhos cristãos, empregados e patrões cristãos. Por celebrarmos o Dia dos Pais amanhã, vamos apenas falar dos pais, mas em todas as nossas outras áreas, também é importante que sejamos cristãos. Os pais cristãos devem ser como os verdadeiros profetas. Eles devem anunciar, ensinar os seus filhos a palavra do Senhor. Mas para ensinar a palavra do Senhor, é necessário ouvi-la, é necessário conhecê-la, é necessário estar apegado a ela. Por isso é tão importante esse texto de hoje, que nos mostra que nós não devemos estar ouvindo a falsos profetas, falsos ensinadores, a darmos ouvidos a mensagens falsas.
principalmente quando nós formos ensinar aqueles que Deus colocou sob a nossa orientação, sob a nossa proteção, para que nós, então, possamos guiá-los no caminho verdadeiro da salvação. Infelizmente, hoje em dia, nós vivemos num contexto um tanto quanto complicado, principalmente no quesito de relacionamentos. E também isso quer dizer no relacionamento pai e filhos. Ontem, assistindo um programa de televisão, ouvi o palestrante, professor Léo Freiman, dar uma entrevista, e ele citou ali no meio dessa entrevista uma coisa bem interessante, que hoje em dia os pais, eles querem ser legais para os seus filhos. Os pais muitas vezes não querem estar brigando com os filhos, querem fazer todas as suas vontades, muitas vezes até nem chamam a atenção deles quando eles fazem errado. E ele disse que os pais não têm que ser legais com os seus filhos. Os pais têm que serem leais aos seus filhos. E leais também, isso aí da minha parte que eu digo, nós pais temos que ser leais ao Senhor Jesus e anunciarmos a sua mensagem e mostrarmos qual é a verdadeira mensagem do Senhor. Quando nós somos leais para com os nossos filhos, nós não deixamos eles fazerem o que querem, principalmente quando eles querem ir para o caminho da condenação eterna. Nós não deixamos eles ficarem dando ouvidos aos falsos pastores, às falsas mensagens, mas nós os orientamos para que eles possam estarem firmes na mensagem do Senhor. Nós proclamamos a mensagem do Senhor realmente como esta marreta que quebra grandes pedras. E esta mensagem do Senhor pode quebrar a incredulidade. Ele pode quebrar a vontade de ficar no pecado. Pode quebrar a vontade de querer ficar sempre no caminho errado e ainda ouvir a falsos ensinamentos. Por isso, neste Dia dos Pais, nós temos que lembrar que nós devemos ser leais ao Senhor Jesus. E nesta lealdade, nós também devemos ser leais àqueles que Deus colocou em nossa vida. Aos pais, os seus filhos. Aos professores, os seus alunos. Ao pastor, os seus membros. Aos membros, o seu pastor. E assim por diante. Nós temos que ser leais, vivermos a palavra do Senhor, anunciar a mensagem que mostra os nossos pecados, não tapar o sol com a peneira, não achar desculpas para os nossos erros, mas confrontarmos todos com esta natureza que nós temos e que às vezes nós erramos e pecamos, e também mostrarmos o doce evangelho do Senhor, que revela o Salvador que morreu por vocês e por mim, sempre sendo leal à palavra do Senhor. Por isso eu digo, como é importante que nós vivamos nesta lealdade ao Senhor e também para com aqueles que Deus colocou em nossa vida. Por isso, todos nós, temos responsabilidade para com o ensino da palavra de Deus. Uns mais, outros menos. Mas todos nós somos responsáveis, porque nós ouvimos ela. Nós cremos nela. Então, nós devemos anunciá-la. Nós devemos proclamá-la. Nós devemos pedir: Senhor, dá-me a tua palavra. Senhor, dá-me o teu pensamento, também para nós sabermos amar aqueles que estão afastados, desorientados. Nós devemos realmente proclamar o Salvador Jesus, aquele que veio a este mundo para morrer em nosso lugar e perdoar todos os nossos pecados. As leituras de hoje, elas vêm complementar também a leitura do profeta, quando no Salmo é mostrada a nossa necessidade de Deus, pois Ele é soberano. O salmista chega até a dizer: eu sou como um odre furado, eu sou como uma garrafa furada.
E nós sabemos para que serve uma garrafa furada, uma vasilha furada. Não serve para nada. Naturalmente nós somos assim. Por isso nós precisamos do Senhor em nossa vida. Por isso precisamos que Ele transforme a nossa vida e nos oriente sempre no seu caminho. Que Ele nos tire do caminho da falsidade para andarmos no caminho da retidão do Senhor. No Evangelho nós temos 2 ensinamentos. O primeiro, da divisão. E agora explicando um pouquinho melhor esse texto que eu introduzi na nossa mensagem. Esta divisão acontece quando dentro de um lar há crentes e descrentes. Aqueles que confiam em Jesus como seu Salvador, único e exclusivo, e aqueles que não confiam nele como seu único Salvador. Ou nem confiam nele, duvidam da sua existência. Ali haverá divisão. E quando há divisão, haverá guerras. Principalmente na guerra espiritual. Principalmente nesse tempo que nós vivemos, que a segunda parte do texto bíblico diz sobre os sinais. Quando fecha de nuvem o nosso céu, como esta semana, nós dizemos, ou vai chover ou vai fazer frio. E veio uma chuvinha, e logo depois veio o frio. E nós entendemos os sinais materiais. E Jesus pergunta, por que vocês não entendem os sinais deste tempo que vocês estão vivendo? E esses sinais apontam para os tempos do fim, para o fim do mundo, para quando Cristo irá voltar. E nesta volta de Cristo, Ele irá levar os crentes, os que confiam nele, para o céu, e os descrentes, infelizmente, irão para o inferno. Nós vivemos nesses tempos. Nós estamos cercados desses sinais. O amor esfriando, guerras, fome, destruição, tantas coisas ao nosso redor. E então, nós achamos que está tudo bem? Não, o mundo está acabando. Nós não sabemos se amanhã haverá dia. Então, o que nós devemos fazer? Proclamar a palavra do Senhor. Anunciá-la àqueles que estão ao nosso redor. E como pais cristãos, mais ainda, fortalecer os nossos pequenos, os nossos jovens, na palavra do Senhor. Para que eles realmente estejam firmados e apegados em Jesus. Na epístola nós ouvimos sobre a fé de vários personagens bíblicos. Fé esta que levou sempre à confiança e a apegar-se no Senhor, mas as palavras finais da epístola de hoje, os 3 primeiros versículos do capítulo 12, são extremamente importantes para o nosso fortalecimento. Assim nós temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Prestemos bem atenção nesta frase. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Quantas vezes nós, como pais, vamos querer convidar os nossos filhos fazer uma devoção, vir na igreja, fortalecer a sua fé, e de repente eles vêm com diversas coisas, que até ficamos tristes e humilhados. Que coisa chata, não tem coisa melhor para fazer. E aí nós lembramos o amor de Cristo, a sua morte na cruz. Deus, desamparado por Deus, para nos
perdoar. Ele não se importou com essa humilhação, porque nos ama, quis nos salvar. Quantas e quantas vezes nós, infelizmente, mudamos nossas atitudes com medo de sermos humilhados, sermos destratados, ou ainda sermos ridicularizados. O Senhor vem e nos diz: eu amo vocês. Para concluir, algumas considerações ainda do texto de Jeremias, onde é dito assim: os profetas falsos, eles deveriam ter advertido os pecadores do juízo eminente, mas não o fizeram, deixando o povo escorregar para a idolatria e a imoralidade. Talvez nós possamos pensar, mas o anúncio da palavra do Senhor, o explicar corretamente, cabe aos pastores, cabe aos professores de escola bíblica, aos nossos professores do seminário. E eu, como membro, não preciso me preocupar com isso. Não, nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos que estar preocupados com a palavra verdadeira. E também devemos então, se nós eventualmente não temos o dom, não temos a tranquilidade de anunciar a palavra, não temos, vamos dizer ali, a vontade de querer fazer o trabalho da escola bíblica, só um exemplo. Devemos pelo menos orar pelos nossos professores, orar pelos nossos pastores, orar pelos nossos pais, nossas mães cristãs nos seus lares. Por isso que nós todos temos responsabilidade para com o anúncio da palavra de Deus. Uns mais, outros menos. Mas e para que nós anunciemos a palavra do Senhor de forma correta, devemos conhecê-la. E ao conhecê-la, devemos sempre fortalecer esta palavra em nosso coração. Assim, nós teremos um feliz e abençoado Dia dos Pais, quando os nossos pais, eles são leais ao Senhor, são leais aos seus filhos. E eventualmente, se o meu pai, ele não é cristão, ou não está firme na sua fé, cabe a nós que conhecemos a palavra do Senhor, testemunharmos ela para ele, para que ele também possa conhecer o amor de Jesus, um amor que transforma, um amor que perdoa. Queridos de Cristo Jesus, que amanhã nós possamos ter um feliz e abençoado Dia dos Pais, firmados no Senhor, pela fé que Ele nos deu, fé esta que nos dá total capacidade de ouvirmos a palavra correta e seguirmos nesta palavra até o nosso dia alegre, feliz, em que estaremos com o nosso Senhor e Salvador nos céus. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis sentar. Neste momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo, também através das quais nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez e faz em nossa vida.
Hoje nós destacamos o versículo de Hebreus, capítulo 12, o versículo 2, a primeira parte. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. E também o nosso ofertar faz parte dos nossos olhos fixos a Jesus, pois nós agradecemos as bênçãos que ele nos dá, e nós queremos, através das nossas bênçãos, que mais pessoas sejam fortalecidas ou conheçam o amor de Jesus. Durante nós iremos cantar o hino Tudo. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar do Senhor. Nesse momento nós queremos falar com o nosso Senhor em oração, a oração geral da igreja. Os pedidos da nossa congregação, oramos pelos 99 anos da editora Concórdia. Hoje ela completa estes 99 anos, então queremos agradecer a Deus por todas as bênçãos na editora. Seu Benjamin pede oração pelo Eugênio Frota, está em estágio avançado do câncer, ele é sogro da Leandra. Também queremos incluir na nossa oração nossos irmãos na fé, estão um pouco adoentados, passando por algumas necessidades, Dona Araci, o seu Hércio Hag, também a Dona Alice. Convido todos a se colocarem em pé, vamos falar com o nosso Deus em oração. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado pela mensagem que acabamos de ouvir. Ela foi uma dádiva para todos nós. Permite, Senhor, para que também nós sejamos homens de fé como foi Noé, Jó, Daniel e tantos outros servos e servas que no passado te serviram com amor, abnegação e fidelidade. Homens e mulheres consagrados que usaram seu tempo, dons, talentos e bens para cumprir os teus propósitos aqui na terra. Homens e mulheres fiéis que arriscaram suas vidas para que a tua vontade prevalecesse ou fosse feita. Senhor, tu sabes que vivemos dias difíceis aqui na terra. As corrupções, os crimes, as injustiças, as desonestidades, as perversidades,
as violências e tantos outros males estão crescendo assustadoramente no mundo e em nosso país. Também nós estamos necessitando de tua compaixão. Confessamos que, como nação, nem sempre temos sido justos e honestos, e por isso somos merecedores do teu castigo como povo e como governo. Poupa-nos, Senhor, do teu julgamento e tem pena de nossa nação, mas concede a todos os cidadãos um verdadeiro reconhecimento das falhas e fraquezas de nossa nação. Permite, Senhor, que homens e mulheres íntegros e honestos sejam indicados e eleitos para ocuparem cargos em nível municipal, estadual e federal, para governarem o nosso país. Concede-nos paz, tranquilidade e liberdade, a fim de que possamos anunciar teu evangelho em todos os recantos de nossa pátria. O nosso povo precisa ouvir e conhecer a tua palavra, para que se arrependa de seus pecados e creia em teu amado Filho Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amado Deus, oramos também pela nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Apresentamos-te todas as famílias que pertencem e compõem nossas congregações espalhadas em nosso país. Mantém-nas unidas na graça, no amor e no perdão de Cristo. Mantém também unidos todos os pastores e membros de nossa igreja, firmando-os na fé, na comunhão e no amor de Cristo. Preserva-os na clara e pura doutrina cristã, à luz de tua santa palavra. Abençoa, ó Santo Deus, todas as lideranças de nossa igreja, que ocupam cargos de responsabilidade em nível nacional, distrital, paroquial e congregacional. Concede-lhes sabedoria, amor e dedicação contínuos no exercício de seus cargos. Usa os dons e talentos que lhes deste para fazer a igreja crescer cada vez mais, tanto em quantidade como em qualidade. Também, Senhor, te agradecemos pelo trabalho da Editora Concórdia, que hoje completa 99 anos de atividades. Continua a derramar as tuas bênçãos sobre este tão importante instrumento na proclamação da tua palavra. E também pedimos por todos os funcionários da Editora Concórdia, que tu estejas a abençoá-los e protegê-los. Oramos pelos irmãos e irmãs que se encontram enfermos, hospitalizados ou acamados em casa. Consola os seus corações pelo teu poder, amor e misericórdia. Se for da tua vontade, Senhor, concede-lhes um pronto restabelecimento e confiança na tua consoladora promessa: eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Onipotente e eterno Deus, de maneira especial, olhe e abençoe a vida e a saúde da dona Araci, do seu Hércio Hag, da dona Alice, também do seu Eugênio Frota. Tu sabes, Senhor, o que estes teus filhos estão passando. Pedimos que a tua mão esteja sobre eles, a fortalecê-los e abençoá-los. Também, Senhor, queremos orar pelo dia de amanhã, o Dia dos Pais. Esteja, Senhor, abençoando a todos os pais, que possam sempre ensinarem os seus filhos a tua palavra. Concede a todos os pais cristãos firmeza nesta mensagem, que eles sejam leais a ti e leais a seus filhos, mostrando sempre o teu ensino, apontando sempre o caminho da salvação eterna. Ouve, misericordioso Deus, as nossas humildes petições, as quais oferecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Congregação, pode sentar. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil crê, ensina e confessa que na Santa Ceia, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo, e convida a participar da mesma aqueles que assim creem, lembrando as palavras de Romanos, capítulo 11, versículos 28 e 29. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. No primeiro banco nós temos álcool em gel. Quem quiser higienizar as suas mãos, vinde, pois tudo está preparado. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus.
Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, muito obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida neste momento de culto, principalmente o fortalecimento da nossa fé e o perdão dos nossos pecados. Esteja, Senhor, a nos orientar, nos abençoar sempre em Tua palavra, para que estejamos sempre proclamando o Teu amor a todas as pessoas. Tudo isto, Senhor, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, tanto congregados como visitantes, que tanto nos alegram com a sua presença. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Amanhã nós teremos culto no bairro Coab Jaime Campos, também celebrando o Dia dos Pais. Na próxima terça-feira, estudo do grupo Adoração, na residência pastoral. Quarta-feira, estudo do grupo Comunhão, a princípio na residência da Dona Araci. Quinta-feira, estudo bíblico do grupo Gratidão, na residência do Ney Roefle. Todos os estudos às 19 horas. Sábado, 8 horas e 30 minutos, instrução de confirmandos. 13 horas, escola bíblica no bairro Coab Jaime Campos, o lanche da Mônica. 15 horas, reunião de servas. E no próximo domingo, daqui 8 dias, o nosso próximo culto às 8 horas. E também reunião de jovens às 19 horas. Lembramos dos 99 anos da editora Concórdia. E celebrando estes 99 anos, a editora Concórdia colocou vários livros aí à venda por R$ 9,99. Então, ao final do culto, quem quiser pode conversar com a Adriana, lá na literatura, para ver a lista destes livros e pode fazer a sua encomenda. Nós vamos estender os pedidos até o próximo final de semana, aí na segunda-feira que vem, então depois do nosso culto no domingo, nós estaremos enviando o pedido para a editora Concórdia. Então tem vários livros, quem quiser alguma coisa também fora dessa promoção do catálogo da editora, pode também fazer o pedido. Fazemos um pedido para vir aí para nós. Em setembro nós sempre temos o nosso período de encomenda dos devocionários. Nós já fizemos a encomenda dos devocionários com a editora Concórdia. Então quem já tiver certeza quantos vai querer e vai pegar, já pode falar com a Adriana para deixar o seu nome ali, já a sua quantia. Nós encomendamos uma quantia, tinha uma promoção, e aí nós vamos, os devocionários vão estar no valor de R$ 25,00, tanto Castelo Forte quanto 5 Minutos com Jesus. Então quem quiser já dar o seu nome, já deixar ali a quantia que vai querer, pode falar com a Adriana. Caso seja necessário nós pedirmos além do que nós encomendamos, nós ainda fazemos o pedido. Eles vão ser enviados provavelmente ali no final de setembro, início de outubro. Então não tem pronta entrega ainda. Tá? Esses são os nossos avisos. Nós temos agora um momento de homenagem da Escola Bíblica para os nossos queridos papais. Então convidamos aí nossa turminha a vir aqui à frente. Pode vir todos. Ter no coração a alegria de ser pai.
É ser feliz pelo simples privilégio de ter um ou mais filhos para com eles conviver. É chorar quando o filho chora. É sorrir quando o filho sorri. É sofrer quando o filho sofre. Ser pai é acordar bem cedinho. O pão de cada dia ganhar. Ser pai é ouvir. No final do dia, os filhos e a esposa perguntarem: como foi seu dia, papai? Está muito cansado? Esquecer as lutas e fadigas. Ele abraça os filhos e ensina aos orar. Graças te dou, ó Deus, nosso Pai, pelo dia de trabalho e pelo pão que tu nos dás. Ser pai é ensinar aos filhos o caminho do Senhor. É tornar-se como uma criança para brincar com o filho. É tornar-se adolescente para com ele dialogar. É tornar-se amigo do jovem e de seus problemas participar. Ser pai é incentivar, aconselhar. É os passos dos filhos acompanhar. Nunca falsidade usar, pois ser pai requer somente a verdade falar. Ser pai, que pequenina frase. Mas quanta responsabilidade. Ser pai é com os filhos participar de derrotas e vitórias. Não só de sonhos, mas também de realidade. Pais, ensinem a seus filhos o caminho em que devem andar, e ainda quando forem velhos, não se desviarão dele. Feliz Dia dos Pais! Bate palma, bate palma. Muito bem, então esta singela homenagem da nossa escola bíblica, das nossas crianças para nossos papais, que nós realmente levemos esta mensagem sempre a anunciar aos nossos pequeninos, aqueles que Deus colocou sob a nossa orientação, o caminho em que elas devem andar. E para ensiná-los o caminho em que elas devem andar, nós devemos estar neste caminho. Porque as crianças vêm, as crianças fazem. Então, tudo que nós falarmos, que devemos orientá-las, também devemos fazer. Nós queremos concluir o nosso culto cantando o hino Os que Amam Deus, e a estrofe deste hino. A gente até tinha pensado de colocar um hino com mensagem sobre o Dia dos Pais, mas a estrofe deste hino, ela é maravilhosa. Com a estrofe deste hino, queremos homenagear todos os pais que são luzes para guiar os seus filhos para saírem da escuridão do pecado. Então, assim nós vamos concluir o nosso culto cantando este hino e após podemos nos despedir com a paz de Cristo. Um feliz Dia dos Pais amanhã.